Sejam muito bem-vindos à ScreenQuest, uma iniciativa do Screen Festival. Hoje, em nosso estúdio, a gente já está na 7ª edição, ou melhor, 7º episódio, é mais chique de falar, né? E hoje, no nosso estúdio, nós temos aqui dose dupla, Juliana Josolino e Juliana Montenegro, vulgo Jumonte. O tema de hoje é um tema super atual, parece atual, é um tema até engraçado ser discutido. Muito se fala sobre esse movimento online, que não pode ser novidade, afinal todos nós vivemos nessa jornada online. Mas o tema do nosso episódio é comunicação online, como os profissionais de comunicação podem assumir o papel do protagonismo nas narrativas transmídias. Pensa muito chique, né? Narrativas, transmídias, protagonismo. Então a ideia aqui é um papo super bacana, super leve e bem didático para que vocês possam de fato entender todo esse movimento. Quando eu falo movimento, é um movimento porque o mercado está preocupado em se capacitar e buscar cada vez mais esse conhecimento, né? Esse conhecimento que possa mostrar aí para que todo profissional consiga se manter no mercado e ter essa troca. Não é nem off, não é nem on, o que a gente vai discutir aqui é o movimento e todas as estratégias online. E vamos começar com a primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta já direto para vocês duas. Afinal, essa introdução para a gente entender todo esse movimento online. Para o público, a comunicação online ainda é um conceito pouco difundido. Engraçado que a gente fala que é pouco difundido, algo que está muito presente na vida de todos. Independente de gerações, independente se eu estou falando com o público mais jovem, com o público mais velho, hoje nós somos completamente aí voltados para todos os pontos de contato. Mas antes de mergulharmos nesse papo, eu gostaria de perguntar, afinal de contas, na visão de vocês duas, o que é essa comunicação online e por que é importante para os profissionais de comunicação assumirem o papel desse protagonismo nas narrativas que elas possam ser on, off, online. E aí? Vou começar por você, Juliana Josolino. O que é essa comunicação online? Diego, você fez uma introdução importante. Estou empolgado hoje. Eu estou junto com você. Boa tarde para todos. Eu acho que você fez uma introdução importante e interessante, porque a gente se pergunta se hoje a gente consegue em algum momento não estar online. Nossa vida é online. Falamos de momentos online, offline, falamos de personas, falamos de jornadas de consumidor. E o que é estar ou não estar online? E esse tema vem com uma importância tão em voga, eu diria, para o que a gente está discutindo atualmente na comunicação, que a gente não pode esquecer que, na realidade, a gente precisa conversar com o público que está online. Se nosso comportamento hoje é assim, como que nós não nos comunicaremos dessa maneira? É impossível. Aí vem a peculiaridade da gente entender que a gente precisa fazer isso, mas que a gente tem que ser muito efetivo quando a gente precisa fazer uma comunicação 1 a 1, né, Ju? Isso. Eu acho que você tem total razão, Ju. Primeiro, assim, obrigada pelo convite, né? E é um prazer estar aqui com vocês, amigos, queridos colegas de mercado. Eu acredito também que isso passa por um entendimento de uma evolução do que são as mídias, né? Do que são esses meios, né? Até, digamos assim, vou falar 20 anos atrás, né? A gente tinha aquela visão isolada. Até ontem, para não falar a idade. Até ontem a gente tinha aquela visão isolada de que os meios eram TV, rádio, né? Até com o advento do digital a gente começou a enxergar os meios, a mídia digital, mas hoje a gente entende que os meios eles vão muito além disso. Né? Você pode ter uma mídia que funcione dentro de um relógio, né? De um relógio no braço do consumidor, você pode ter uma mídia no chão, você pode ter um meio que seja tão específico, né? E a gente está percebendo a evolução disso no mercado, que o que importa é estar em contato com as pessoas, né? Com o público que a gente quer atingir. Então, quando a gente fala hoje que o cara está, ao mesmo tempo que ele está vendo televisão, ele está com o celular na mão, ele está com um relógio ali que está informando uma outra situação para ele, e que ele, enfim, é uma série de meios que estão interagindo ao mesmo tempo com esse consumidor que já não consome aquilo de forma isolada. Então, a gente sai daquela ideia de mídia a mídia separadamente para entender que esse cara está imerso num mundo integrado. Então, a gente não pode enxergar, porque esse é o nosso hábito, como o Ju falou, são os hábitos da gente hoje. E as pessoas que estão do outro lado, elas também têm esses hábitos integrados. Então, eu acho que o mais importante nessa sua pergunta é quem trabalha com comunicação hoje não pode enxergar mais as mídias de maneira isolada. Esse é o ponto. Né? A gente não tem mais um processo que termina e acaba naquele próprio meio. A gente tem uma integração desses meios. Então, esse é um primeiro ponto para a gente começar a construir um trabalho mais consistente. É interessante, né, ouvindo vocês falarem, porque a gente vem de uma academia onde a gente falava, poxa, vamos escolher o meio pela exposição ao meio, né? E, na verdade, nós estamos expostos a todos os meios de comunicação.
Do momento que você acorda até o momento que você volta para sua cama, você está exposto ao meio de comunicação e você até dormindo está exposto o celular do lado, com o famoso Zap Zap e as redes sociais. Perfeito. E hoje, quando a gente traz o olhar da mídia, é importante a gente ter a sincronização dos meios, né? A complementariedade do ponto do contato. E você falou da mídia no chão. No passado, ontem, né? Para falar da idade também, a gente falava assim, jamais coloca a sua marca no chão. Onde já se viu, o consumidor vai pisar. Não coloque, porque o povo está olhando para o chão, né? Do mesmo jeito que logo depois da pandemia, eu vi uma campanha da faculdade, né, lógico, da SPM, que eu vi essa campanha, e eles usaram o famoso avião na praia. E as pessoas, por que o avião na praia funciona? Mas aí o presidente pega e fala, mas as pessoas vão olhar para onde? Para a praia? Porque elas estão dentro de casa. Então, é para a praia que elas vão estar olhando para o mar, é lá que vai aparecer a campanha. Foi um sucesso o vestibular, né? Então, como que a gente tem que entender neste conceito online o contexto, né? E aí, Jumonte, eu vou falar Jumonte, Pode para falar, que é assim facilitar. que me conhece Ótimo. mesmo. Então, Jumonte, a comunicação online e as narrativas transmídias são dois conceitos que se complementam, né? A gente está falando de complementariedade aqui. Nesse sentido, como que os profissionais de comunicação podem aproveitar as narrativas transmídia para promover uma mensagem envolvente, coerente e verdadeira em diferentes plataformas? Então, eu acho que primeiro ponto, assim, a gente entender um pouco essa questão do transmídia, o que é, né? Porque senão a gente não consegue fazer um trabalho transmídia. Eu acho que, assim, a gente teve uma evolução ao longo do processo de mídia. No início, a gente falava muito que a gente trabalharia as mídias, assim, uma série de mídias ao mesmo tempo, só que elas eram de forma isolada. Essas mídias, a gente escolhia e montava um plano de mídia, cada mídia trabalhava de maneira isolada e a gente não pensava naquela época em ter uma mensagem que ela cruzasse de uma mídia para outra, ou que ela complementasse de uma mídia para outra. A gente, normalmente, as pessoas quando criavam as campanhas ou quando a gente montava um plano de mídia, a gente pensava quanto é que cada mídia teria de desempenho, mas de maneira muito isolada. Era mais ou menos assim, eu estou falando de uma maneira bem, obviamente, aqui simplificada. Depois a gente passou por um processo de cross-mídia, quando a gente começou, de fato, a integrar mais os meios e a entender que a gente precisava trazer uma complementaridade, que foi a palavra que você usou, para que essas mídias conversassem entre si nessa campanha e levassem a mensagem para o maior número de pessoas possível. Só que hoje a gente passa por uma evolução, um passo além, que é o transmídia. A transmídia não é só um trabalho de integração dos meios, mas é um trabalho onde as mensagens, elas muitas vezes começam dentro de um meio e terminam em outro. Ou elas, por exemplo, a gente às vezes tem um tipo de mensagem específico de uma campanha para um determinado meio, porque é ali que se adequa, e no outro a gente complementa para que o consumidor, ele de fato vá montando um quebra-cabeça na mente. Isso é muito interessante porque, por exemplo, existia um conceito que era muito trabalhado em mídia, que era o conceito do 3+, né? Para uma campanha ter efetividade, ela tem que ter no mínimo 3 impactos, né, na televisão, 3 impactos no rádio. E a eficácia? A eficácia era isso, né? A eficácia 7, a gente botava 3+. Só que hoje em dia, o 3+, não é mais na TV, não é mais no rádio. Hoje em dia, o 3+, é em tudo. Então, o cara ele pode ter visto sua mensagem uma vez na televisão, depois ele vê um pedaço no digital ali na mão, na internet, depois outro dia ele tá passando um DOH no metrô e vê mais um pedacinho, depois ele tá lá num outro lugar, ele vê mais um pedaço, e ele vai complementando as informações e montando na cabeça dele aquele trabalho de marca, ou aquela mensagem que a gente precisa, para que ele, de fato, passe por toda a coisa do funil, de, tipo, considerar, depois começar a entender que ele precisa comprar, e depois, no fim, ele, de fato, efetivar a venda, né? Eu estou falando de um produto de varejo, por exemplo. Ou um trabalho de branding, onde ele, de fato, começa a conhecer uma marca, criar intimidade com essa marca, e depois ele começa, de fato, a ter uma opinião sobre aquilo. Então, assim, esse trabalho transmídia, ele é eu acho que, assim, é natural, uma evolução natural, que é um reflexo, na verdade, do comportamento do consumidor. O consumidor, ele não consome as coisas de forma isolada. Ele consome tudo ao mesmo tempo agora. Então, é impossível pensar numa campanha de forma isolada agora. Então, isso dá mais trabalho para as agências, porque a gente tem que pensar de uma maneira mais integrada. Pensar transmídia. O criativo, hoje em dia, os mídias, que antigamente eram considerados executores dentro das agências de publicidade, são atores importantíssimos hoje, inclusive ganharam uma relevância muito grande dentro das agências por conta desses conceitos, e principalmente porque com o advento do digital, o digital trouxe novas métricas, trouxe um trabalho mais profundo de data science que fez com que o mídia também ganhasse esse protagonismo, né? Então, eu acho que, assim, é bem interessante. E eu acho que, assim, para finalizar, essa questão de uma mensagem envolvente, coerente e verdadeira, que foi o ponto que você colocou, ela passa não só por uma criação brilhante, isso lógico, uma boa ideia sempre será uma boa ideia, mas principalmente falar da forma certa no meio correto, falar o que precisa ser dito no lugar correto, e aí entender que tudo é complementar.
Não existe a bala de prata. Aquela coisa de uma coisa só e morreu, né? É pensar ou falar de igual para igual, né? Falar de acordo com a Isso. audiência, falar de acordo com o que a gente realmente Olhar nos olhos, quer né? alcançar, é olhar nos olhos. Eu vou pegar o gancho da sua fala, eu só vou complementar, e Josolino, fica à vontade também, caso você queira complementar. Como que vocês fazem, vocês como profissionais, que têm seus times, que tem toda uma liderança, para identificar quais são as plataformas mais adequadas para transmitir uma determinada mensagem? Até porque a gente está falando aqui que hoje nós estamos expostos a vários pontos de contato. Ô, gente, vamos pensar lá atrás, né? Era uma campanha que fazia para a TV, aí fazia uma adaptação para o rádio, é TV, faz o spot, faz uma peça para a revista, aí você vai, adequa para o jornal, e se der a gente faz outdoor. A mídia era isso, né? Não vou falar Perfeito. tempos bons, né? Eram outros tempos. Outros tempos. Nos dias de hoje totalmente diferente. Mas como que vocês conseguem identificar quais são as plataformas mais adequadas, de acordo com o público que vocês querem alcançar, né? Para passar aquela mensagem em si. E como que vocês conseguem adequar a mensagem, né, o mesmo discurso, em diferentes plataformas? Quer falar? Eu acho que esse é o grande desafio, né, Xará? Pegando o gancho do que você falou antes, que é você ter que ter a capacidade de criar para cada meio e cada veículo diferente, sendo que cada veículo vai ter o seu papel na jornada do consumidor. Então, quanto mais a gente investe melhor e otimiza o investimento daquele anunciante, mais negócio a gente vai fazer com ele. Hoje, o meu negócio é fazer o negócio do próximo dar certo, se desenvolver, crescer. E daí, eu não vejo um outro caminho que não seja a gente mergulhar nesse processo que também está muito ativo, que é a questão de dados, que é a questão de pesquisa, é a questão de jornada de comportamento. Aí a gente vai falar também, inclusive, de etnografia. A gente vai poder falar de netnografia e uma série de outras questões que vão nos embasar para que a gente faça uma comunicação mais eficiente e entregue, no final do dia, o que a gente precisa para desenvolver o negócio para o anunciante, que é dar resultado para ele. Se nós nos lembrarmos, já que a gente está falando de tempinhos atrás... De ontem. De ontem. Ontem, uma mensagem era compartilhada entre 10 e 12 pessoas. E hoje? E hoje no mundo digital? Quem é que consegue segurar uma comunicação que é disparada ali? Por mais que alguns tentem muitas vezes fazer isso, que depois que alguma coisa é ativada, a gente está com aquilo para todos. E isso aumenta a responsabilidade, né? E a gente se preocupa, né? Porque no passado a gente sabe que a fofoca era para 10, 12 Isso. pessoas. Isso a pesquisa aponta mesmo. E aí a gente vê que a fofoca é o meio mais envolvente mesmo, Não, mais né? eficiente. E Desde que o mundo hoje, é mundo, né? que é o famoso boca a boca. E o boca a boca digital acaba tendo um alcance mesmo, só que a gente tem aquele hábito sem querer aumentar um pouquinho, né? E aí vai propagando, até você provar que aquilo não é real, a notícia já publicizou. O que a gente viu ontem, eu sempre comento isso, qual é a nuvem de palavras que o Diego dorme? Qual é a nuvem de palavras do Diego às 4 da manhã, para assistir o Jornal Hora 1? E qual que é a nuvem do Diego quando começa a dar aula às 7 horas da manhã? Então, a nuvem vai mudando, né? E eu até no outro podcast eu comentei que uma nuvem que eu sigo muito é da Patrícia Poeta, do programa. Que eu falo, bom, naquele momento é a nuvem dela, né? Então, Sim. não preciso quebrar a cabeça com isso. E a gente vai construindo em tempo real, e a gente tem que saber construir isso em tempo real para a gente conseguir ter essa consistência, né? E até complementando, eu digo, o que você está falando e o que o Gil está falando, eu acho que tem uma coisa assim, de uma visão que também precisa ser aprendida, de que antigamente quem gerava conteúdo eram os veículos, eram os meios de comunicação, era só eles que geravam conteúdo. Então a gente praticamente vivia, digamos assim, numa dependência desses meios para que eles gerassem conteúdo, a gente absorvia, se discutia nas rodas familiares, nas rodas de amigos, mas aquilo morria ali. Hoje, com o advento do digital, qualquer pessoa é gerador de conteúdo. Os conteúdos são gerados por todos. Não é gerado mais apenas pelo... E tem gente que se ilude, acha que é só influência que gera conteúdo, ou só celebridades. Não. Às vezes, nós geramos conteúdos todos os dias. À medida em que eu reposto um material que eu pego ali da internet, e aí, em cima disso, eu dou uma opinião, eu estou gerando conteúdo. Nem que seja para aquele grupo de pessoas que se relacionam comigo ali na rede social, mas, de fato, eu estou gerando conteúdo. Então, o poder de propagação, como você falou da mensagem hoje, ele é diverso. Ele é trans, né? Ele cruza uma série de informações
que não é mais tão simples de você rastrear. Então, de fato, assim, eu concordo muito com o que o Ju falou. Para a gente fazer um trabalho de mídia consistente, um trabalho publicitário, a gente hoje depende ainda mais da leitura de dados, de pesquisa, de entendimento de um comportamento de consumo que já não é mais linear. Hoje em dia, o comportamento de consumo está cada dia menos linear. Então, assim, a gente, de fato, assim, quanto mais investimento você tiver no entendimento do seu consumidor, em pesquisa e entender como é que funciona a cabeça dele, melhor você vai estar posicionado. Acho que esse é um ponto. E um ponto importante, né? Que é a gente ter certeza de quem que a gente segue nas redes sociais para você ficar antenado. Porque às vezes a gente acaba seguindo tantas pessoas, mas fulano de tal que disse, né? Não, mas então tenha nas suas redes as fontes seguras, Perfeito. né? Os nomes corretos das marcas de veículos, de pessoas tal, que são formadoras de opinião, que tem Consistente, né? propósito naquilo. Isso. Aí, aproveitando o merchan, então esse é o porquê de você agora ter uma roupa oficial. Você Exatamente. está sendo a formadora de opinião, é isso? Na verdade, eu já fazia uma divulgação do meu trabalho, digamos assim, como eu atuo como medir, como planejamento, eu já sou meio que essa antena, né, que fica captando 24 horas ali conteúdo, porque faz parte do meu trabalho, da minha obrigação, digamos assim. E eu adoro, né? Então, eu já fazia essa reprodução dos conteúdos, mas o que eu sentia é que regionalmente eu precisava, digamos assim, talvez criar esse conteúdo para interagir também e até estimular, como eu sempre digo, para que agências e anunciantes tenham realmente um trabalho voltado para a consistência, eu acho assim, e voltado para essa visão mais estratégica. E isso parte de quê? De olhar as tendências, de olhar as pesquisas, de olhar os estudos, de perceber o que está acontecendo, porque assim, de um dia para o outro, tudo muda. Isso. Você está aqui, daqui para amanhã já surgiu um meio novo, já surgiu um tipo de comunicação nova, já O surgiu acarajé ficou rosa, um novo que vai ficar meme, azul. o novo meme, o novo case, a Barbie já fez outra coisa, né? Todo dia acontece uma coisa. Então, se você não está muito antenado com o que está acontecendo naquele momento, você se passa. Então, assim, a maioria das pessoas que me seguem no meu Instagram agora, Jumonte _oficial, são anunciantes, são colegas de mercado, são pessoas ali, estudantes, pessoas que estão ali para exatamente absorver esse conteúdo e compartilhar comigo também. Essa né? Então, troca legal. é rica, né? Muito rica. Essa troca é muito, muito bom. fundamental. Então, fala de novo, arroba. Jumonte _oficial. Pronto, gente. Aí já fizemos o merchan. E aí, Josolina, eu tenho uma pergunta para você. Uma das maiores dificuldades de diversos profissionais de comunicação é a garantia da consistência e a coesão da mensagem em uma narrativa, que pega muito com o que a gente, com esse trocadilho que a gente fez com a Ju, agora com a arroba dela, né? Considerando esse cenário, como que vocês lidam com a diversidade de plataformas e canais de comunicação na hora de construir uma estratégia? Ainda mais você tendo um time, estando no maior veículo de comunicação aqui da Bahia, como é que você trabalha essa construção, né, essa diversidade de conteúdo, narrativas e plataformas? Diego, eu vou até repetir uma coisa que você usa na sua narrativa. Que medo. Eu acho que são as perguntas do Globo Repórter. Eu acho que as perguntas do Globo Repórter quem são as pessoas? O que essas pessoas fazem? Como elas vivem? De que forma elas se comportam? Não deveria ser tão complexo a gente precisar entender isso, mas a gente precisa. E quando a gente vivencia o mundo de quem a gente quer alcançar e atingir, aí a gente ganha um repertório enorme. Eu posso dizer que na minha frente eu tenho um exemplo, que é você. Você é uma pessoa que vivencia quem você quer alcançar. Eu trago isso até como o exemplo que você faz nas comunidades. Então, se você precisa falar com quem está dentro das comunidades, você vai e faz um trabalho de vivenciar o que está acontecendo lá. E aí isso te traz uma experiência, na realidade, que muito que provavelmente é complementar a teoria do que a gente está ensinando academicamente. A gente precisa vivenciar e respirar para que a gente tenha eficiência e a gente consiga levar o resultado que a gente precisa num momento como esse. Então, eu acho que parte muito disso. Parte muito da gente conseguir entender qual é o diagnóstico e fazer a mira certa da entrega. Gente, é engraçado, né? Eu falo muito isso em sala de aula, nas minhas consultorias também. As perguntas do Globo Repórter, aí me remete a Clara Maria, tudo, né? Mas são perguntas tão óbvias, né? Quem são? Isso. O que fazem? Como se comportam? Se a gente não sabe, se a gente consegue responder isso, não tem como a gente cuidar daquela conta. Como é que eu vou planejar? Como é que eu vou fazer uma campanha, mesmo que seja uma campanha para ganhar prêmio? Sim. Se a gente não souber com quem a gente está falando de fato, é aquela coisa de sair do ar-condicionado, né? A gente tem que vivenciar. E o quanto essa troca é rica, né? Essa troca de você poder se envolver, você acaba ganhando um repertório e uma segurança que não é conquistar o cliente, é fidelizar aquele cliente para continuar contigo. Amanhã ou depois, esse cliente sai da agência e fala, poxa, eu quero a Ju Monte comigo.
É um exemplo, não tô falando para você sair. Ok. Né? Mas é real, porque você é a pessoa que está ali como uma formadora de opinião e sabendo cuidar da conta, né? Sim. E aí eu vejo assim alguns profissionais que não consumir, que jamais ia consumir aquele produto, que não faz compra naquele supermercado e quer ditar como deve ser falado. Aí faz, vamos falar, mas tá errado o jeito que ele fala. Não, tá falando de acordo com a audiência. Ah, mas ninguém consome esse e-mail. Eu não consumo, mas você não frequenta esse lugar, né? Então você tem que se despir e se colocar. Falei bonito agora, né? Você tem que se despir chique. e colocar no lugar do cliente em si. E aí, Ju, Monte, pegando esse gancho, a gente vai falar um pouco agora sobre planejamento, né? Quais são os elementos-chave que um profissional de comunicação deve levar em consideração na hora de desenvolver essa estratégia de comunicação online? Lembrando, quando a gente está falando de online aqui, nós estamos falando do mundo dentro e fora do digital, onde é impossível você ser impactado apenas com um meio de comunicação. Na verdade, você está sendo impactado por vários pontos de contato. Diga aí, Ju. Eu acho que muito vai do que você acabou de falar, Ju. Assim, essa chave tá no consumidor. Assim, inclusive, assim, a minha atuação dentro de agência hoje, ela é uma atuação dupla, né? Eu sou diretora de planejamento e mídia da Layout, e lá dentro, o meu trabalho, ele tem um... Eu brinco que, assim, eu consigo fazer uma orquestragem, assim, de reunir todos os pontos da agência para observar o consumidor. O grande papel do planejador é esse, a gente tem que trazer o olho do consumidor, né? Identificar primeiro quem é esse consumidor, e depois trazer esse cara para dentro da agência, e as pessoas precisam estar o tempo todo olhando para ele. É para ele que a gente está fazendo aquela comunicação, não é para o nosso cliente direto. Isso é uma coisa que existe uma confusão, né? Às vezes a gente pensa quando está dentro de agência, principalmente quando não existe profissional de planejamento, que a gente está fazendo uma comunicação para o nosso cliente da agência, mas não é para o cliente do cliente. Isso, Então, final. isso é uma chave. Então, assim, você precisa descobrir, de fato, quem é esse cliente do cliente, né? E aí você vai começar a observar. A gente sai daquela visão antiga, demográfica, que a gente antigamente fazia o quê? Olhava o cara assim, ambos os sexos, AB 25+. Não façam Era uma isso. coisa, assim, muito louca isso, porque você olhava o número, era assim, você lia as pesquisas todas, você falava, são 25 mil pessoas do cluster, ou do target, tarará, tarará. E aí a gente parte para uma outra coisa que é entender o seguinte, ali atrás, gente, daqueles dados, são pessoas, que essas pessoas, de fato, elas existem, né? Elas têm vida, elas têm comportamento, elas têm desejos, elas têm anseios, elas têm metas de vida, elas têm uma série de coisas. E você começa a olhar esse consumidor nos olhos, e você começa a entender assim, vem cá, por isso que é muito bom, eu tenho a oportunidade de ter participado muito de pesquisa, de grupo, focal, Sim. eu adoro, porque quando você está diretamente com as pessoas, né, o cliente do cliente, você começa a ver de fato quem eles são. E aí você ouve coisas assim que você jamais teria esses insights se você tivesse só isolado no número. O número puro e simples, frio, ele é só um dado. Mas quando você começa a olhar nos olhos do consumidor, você começa a ver a informação. Perfeito. E é dali que sai o insight. Quantas e quantas vezes os melhores insights, as melhores comunicações são feitas quando sai da boca do consumidor. Quando ele fala, eu acho que essa marca é isso aqui, ó. Eu espero dessa marca isso. O que essa marca vai me ajudar é nesse ponto. E aí você começa a entender, não, então é nisso que eu tenho que trabalhar. É nisso que E a partir dali também você começa a entender, poxa, se esse cara é um cara que trabalha, né? Assim, assado, em tal hora. Se ele não tem tempo para isso, se ele não tem tempo para aquilo. Então, que tipo de meios eu vou colocar no caminho dele para que, de fato, ele absorva, ele consiga ser atingido? Porque não adianta... Assim, como eu falei, óbvio que você está munido de todos os dados, é super importante, os dados técnicos, né? Você ter dentro da agência todos os dados importantes de Ibope, de, né? Tudo que é possível, Marplan, Ipsos, né? Tudo isso é ótimo, mas assim, mas não é só isso. É importante que se ouça qualitativamente a sua audiência. Isso é muito importante. Eu vou pegar Ai, Ju, desculpa. Eu ia fazer uma complementação, sabe empolguei. por quê, Diego? Ela tá trazendo a questão das marcas e eu tenho falado exaustivamente sobre isso no mercado baiano. A gente tem uma característica muito forte que é de comércio e serviço aqui na Bahia, e isso faz com que a nossa publicidade seja completamente, assim, quase que em sua totalidade, direcionada para essa questão. E eu penso que se a gente não voltar a fazer um trabalho forte de marcas, a gente não consegue... Trabalho de brand mesmo. A gente não consegue atingir exatamente o que a gente gostaria quando a gente tem que se descolar de nós enquanto consumidores, do que a gente gosta, e se colocar no lugar do cliente que é quem a gente quer atingir. Isso, então, assim, perfeito. a sua percepção de verdade não é o consumidor final, necessariamente, de quem você quer falar. E aí eu vou citar um exemplo que pode ser bastante banal, mas que caracteriza o que você falou, de quando você está respirando e vivenciando aquilo, que é o seguinte: essa semana eu estava numa dessas pontes aéreas de São Paulo para cá, e do meu lado veio um pai com uma criança. Eu perguntei quantos anos ele tinha, ele falou que ele tinha 4 anos, era um menino.
E ele era bastante agitado, eu via que ele era bastante inteligente e tal. Chegou um momento ele falou assim, pai, qual é o seu banco? E o pai dele respondeu, é Itaú, filho. Ele, isso, pai, Banco Itaú. Exatamente, é da mesma cor da Gol. Ou seja, uma criança de 4 anos fazendo associação das marcas através das cores e conhecendo as marcas. Algum tempo atrás também, um dos meus filhos comigo no carro e tinha uma criança mais velha, ele não sabia ler. E ele começou a falar McDonald's, conforme a gente passava nos lugares. Banco Itaú, Banco do Brasil. E a criança mais velha falou, tia, ele sabe ler? Eu falei, não, ele não sabe ler, mas ele conhece as marcas. Então, é sobre isso, gente. É sobre identidade de marcas. É sobre você precisar trabalhar alguma coisa que é muito maior do que simplesmente um serviço ou uma oferta. É se lembrar que atrás desse serviço ou uma oferta, alguma coisa tem que te atrair, te dar segurança para que você vá lá e consuma aquela marca. E assim, gente, a gente tem uma série de cases no mercado, assim, super consistentes, de trabalhos que conseguem conciliar um trabalho de oferta com um trabalho de construção de marca. Então, assim, isso é um mito. Achar que um trabalho de varejo não pode, por exemplo, trazer em conjunto um trabalho de construção de marca. Perfeito. Você consegue, sim, fazer um trabalho inteligente, um trabalho criativo, um trabalho que gera um recall de marca e, ao mesmo tempo, vende produto. Então, assim, eu acho que essa visão que você está colocando é muito importante, que é, assim, aquela visão que vai para além daquela data específica e daquela venda específica. O KPI venda, ele é apenas um dos KPIs que vai fazer com que você se sustente ao longo dos anos. Não é só a venda é uma coisa momentânea. Acho que assim, a venda é importantíssima para o varejo, que é o que faz sobreviver, mas ela não adianta ela vir só isoladamente. Ela tem que vir com uma construção de marca para que aquela marca tenha perenidade, que ela tenha uma consistência ao longo dos anos. Isso é real. Concordo plenamente. É legal, porque aí eu consigo fechar essa fala de vocês com uma frase que eu venho carregando aí, que eu vi de um aluno, que dados não contam histórias. É verdade. Não, dados não contam histórias. A vivência, sim, é algo nessa linha. Porque você tem que estar... Pessoas, sim. Você tem que saber da história, né? Você tem que saber o dia a dia dessas pessoas. E é interessante que quando a gente traz essa comunicação online, a gente começa a pensar quais são as marcas que estão conseguindo se comunicar, né? Que é o sucesso do Google, né? Uma Coca-Cola, o símbolo simples da Nike e assim por diante, né? Então, a gente vai observando aí o quanto que, para pensar o online, a marca, ela precisa ter esse protagonismo e as marcas têm que se comportar como a sua principal influencer, né? Quando a gente vê várias pessoas que seguem influencers e tal, mas segue aquela marca que consome. Então, aquela marca tem que criar o diálogo, tem que criar interação, tem que se manter e assim por diante, né? A frase é, dados não movem pessoas, história sim. Ah, perfeito. Tá? Corrigi a frase. Josolino, vou fazer uma pergunta para você, depois Ju Monte, você complementa. Como que vocês medem o impacto de uma estratégia de comunicação online e como avalia o engajamento do público-alvo? Para o ímpar. Pode responder, Ju. Você é especialista nisso porque você está lá no centro. É isso. É engraçado você ter feito essa pergunta, porque hoje eu tive uma conversa com uma das pessoas do meu time falando exatamente sobre essa questão da gente fazer as métricas, né? A medição, a estabelecer os KPIs. E no fim eu falei para ele o seguinte, cara, o que é que vem depois do funil? A minha pergunta foi essa. Que eu falei para ele assim, eu tenho uma grande preocupação hoje, que assim, a gente gasta aquela energia imensa fazendo plano de mídia, seja on, off, all, né? Enfim, para a gente poder fazer a conversão, né, daquele cliente, ou seja, a gente captar o cliente do cliente, fazer com que ele compreenda a nossa marca e ele entre e faça a compra. Perfeito. Só que depois a gente tem que manter esse cara. A gente tem que manter, porque é muito mais barato, aquela velha frase, né, de Kotler, eu acho que é Kotler, que fala que é muito mais barato manter um cliente, 5 vezes mais barato manter um cliente na casa do que conquistar um novo. Então, assim, eu falo para ele assim, então que métricas é que a gente precisa definir que são importantes para nossa marca para que a gente consiga manter esse cara dentro de casa. Então, hoje, criar um relacionamento pós-campanha é tão importante quanto fazer uma campanha efetiva. Então, assim, a gente hoje... Então, assim, além das medições de vendas, os KPIs óbvios, né? Que é quantos leads foi feito, ou que se foi essa sua métrica, quantos foi sua venda, né? Quanto foi que essa... Vamos começar do básico. A gente tem aquelas medições
pré-campanha e pós-campanha de mídia tradicionais, que eu acho que hoje em dia elas contam até menos para o cliente, que é aquela coisa do tipo, qual foi o TRP que você atingiu, quantos TRPs tinha campanha, né? Quanto foi o que você tinha antes, quanto você teve no realizado. Mas assim, o cliente hoje ele observa, não, quanto foi que foi vendido de fato. Mas aí depois disso a gente parte para, beleza, dessas pessoas que estão aqui dentro de casa agora, eu quero ouvir essas pessoas. Eu quero saber dessas pessoas qual foi a experiência dela com o produto, o que de fato ela está achando da marca, o que ela absorveu da campanha, as pesquisas de pós-campanha, o que ela absorveu dessa campanha, o que ela está entendendo dessa comunicação que a gente está fazendo, a gente está conseguindo de fato atingir o nosso objetivo e como reter essa pessoa conosco, como fidelizar essa pessoa dentro de casa. Então, o que é que faz diferença para esse consumidor? Então, eu acredito que essas medições, elas vão além das técnicas tradicionais de mídia. As técnicas tradicionais, eu não estou abrindo mão do TRP, da audiência, entendeu? Das informações do TDI, das informações... Mas tem uma combinação, né? Mas é uma Isso. combinação muito mais rica. Então, a gente precisa ampliar essa visão e ver, de fato, depois do pós-venda de campanha, o que, de fato, ficou de resíduo. Isso é muito importante. E como fidelizar esse cara? Que, para mim, essa é a grande chave hoje, principalmente a gente está falando aqui muito de varejo. E quando a gente fala de campanhas institucionais, como o setor público também, a pesquisa, o acompanhamento, esse pós, essa medição é muito importante. Porque a gente sabe, né? Não se faz campanhas políticas, nem políticas, sem, né, campanhas públicas, sem ter essa medição constante de avaliação dos públicos. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro atento, sabendo o que está acontecendo nesse movimento, o que as pessoas estão, de fato, enxergando, observando, né? Então, isso aí faz parte do jogo. Então, a gente precisa entender. E sabe, embora estejamos falando muitas vezes de produtos até iguais, mas as estratégias elas são distintas, porque é muito de acordo com o que você quer ali naquele momento, qual que é a estratégia que você quer no final do dia atingir, o que você está precisando naquele momento. Às vezes uma marca precisa de uma coisa que a outra não precisa, você tem um ponto fraco que no outro é forte. Como que você explora isso para que, de fato, o que você está sugerindo e propondo seja efetivo? Eu acho que nosso desafio maior é esse, porque é uma combinação tão grande de informações, de métricas, de dados, de estratégias, onde a gente precisa ter os insights certos para a gente falar da forma certa, através dos meios e veículos com as pessoas certas, que torna-se um desafio, de verdade, você conseguir essa combinação de assets para você entregar o melhor resultado. E a gente acaba tendo um olhar, né, da métrica muito em tempo real. Né? Antigamente a gente fala, não, a gente vai alcançar X 3 vezes, 7 vezes, que é eficaz, coloca mais dinheiro. Meu Deus do céu. Hoje a gente vê que tem que ser contínuo e aquele planejamento desenhado, ele não pode ser engessado. Não. Porque pode aparecer um acarajé, não estou falando se eu sou a favor ou não do acarajé rosa, e a gente tem que aproveitar a oportunidade, tá cada Barbie e tal, né? Então a gente tem que entender sempre quais são as oportunidades que tem e que a marca pode sim aproveitar, né, de maneira correta, pegar a tal da carona. Isso. E mostrar essa aproximação com o público. E aí, Juliana Jusolino, em um cenário de constante evolução tecnológica, como que os profissionais eles podem se manter atualizados e preparados para explorar novas oportunidades na área de comunicação online? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte. E aí, lógico que você vai trazer uma fala muito em voga do curso que está acontecendo no mercado. E aí a gente tem a Juliana também, que é aluna aqui, e vocês podem se complementar uma à outra. Perfeito. A Ju Monte pode dar um ótimo depoimento, porque ela está lá conosco. E aí a gente entendeu, Diego, que é muito importante que nós estejamos juntos a fim de ampliar e fortalecer o nosso mercado publicitário. E quando eu falo nosso mercado publicitário, eu estou falando especificamente do mercado publicitário baiano, que é onde a gente atua hoje. Fizemos esse movimento de trazer a ESPM para a Bahia, entendendo que essa é a melhor entidade do Brasil para falar com esse tema, que é o tema da cauda longa da comunicação. Só que a gente se coloca no lugar ao lado, porque a gente entende que nós estamos incluídos na necessidade de capacitação. Então, quando a gente chamou as agências de publicidade e fizemos um convite para que nós nos atualizássemos e até ditássemos determinadas tendências de mercado que elas são introduzidas por vocês, os mestres da comunicação da SPM, a gente fez um movimento onde a gente entende que isso vai fazer com que a gente não só se fortaleça, mas com que a gente busque desenvolver novos negócios. Então, isso vem acontecendo de maneira, assim, muito orgânica, porque eu acho que todo mundo queria tanto
que acabou sendo um movimento muito interessante e com uma continuidade muito fluida, ao meu ver, né? Eu não sei, Ju, acho que você pode dar um depoimento do que está acontecendo Posso, ali, lógico. mas eu acho que muito mais rico até do que a teoria que vocês implementam ali pra gente é a discussão que vocês provocam. E é sobre falar de teoria misturada com repertório, misturada com possibilidade de conhecimento de comportamento e até do que aconteceu com o outro, né? O case do seu serve para mim? Como que se deu para você? De que maneira que isso ou contribuiu ou não foi efetivado para que a gente, na realidade, busque, de novo, ser o mais assertivo possível com o investimento alheio? Porque no final do dia a gente está falando sobre nada mais do que vantagem monetária. É o que a gente precisa entregar para os nossos clientes, atrelados a marcas fortes e com identidade. Aí vem ESG, vem um monte de coisa que hoje nem tem mais como a gente discutir. A gente tem que fazer e atuar. Perfeito, Ju. Assim, para mim é muito legal estar falando aqui sobre esse momento do curso da SPM, porque, assim, primeiro que eu acho que, de fato, o mercado precisava que isso viesse à tona. Acho que a Rede Bahia ela foi muito assertiva em ter promovido isso nesse momento, porque a gente saiu de uma fase de um pós-pandemia, onde as agências elas saíram, foi um momento que vocês sabem, como a gente sempre diz, quando o mercado aperta, a primeira coisa que os clientes normalmente tendem a cortar é a verba publicitária, né? Isso é uma coisa que é uma coisa muito dita, e eu acho que a gente saiu do mercado que estava muito, assim, maltratado, eu vou usar esse Verdade. termo assim, após uma pandemia, e não só isso, a gente estava muito afastado, porque não era possível os encontros presenciais com nossos colegas. Então, os eventos tinham sido suspensos, os encontros tinham sido suspensos, estava uma distância muito grande, né? Uma falta de troca. Quando a gente parte para esse curso, a gente parte com a necessidade muito grande de não só do entendimento e do conhecimento técnico, que foi o que a SPM trouxe assim, de forma muito rica, assim, né, pra gente, essa complementaridade técnica, mas como você está dizendo, de uma troca entre nós, que somos pares. Isso, perfeito. Então, essa troca profissional e um refortalecimento de um mercado que sempre foi pulsante, porque, gente, a Bahia é um dos principais mercados publicitários desde sempre, assim, aqui já exportou muito talento, né, tem muita gente que está em São Paulo, que saiu daqui e que são grandes expoentes, né, no mercado publicitário de diversos setores. Então, eu acho que nesse momento, esse foi muito feliz. Eu acho que esse investimento da Rede Bahia em ter nos proporcionando ao mercado esse reencontro ali, para que a gente trocasse experiência, nos fortalecêssemos e, obviamente, absorver esse conhecimento técnico que a SPM me trouxe, que é sensacional. Assim, eu acho que é uma riqueza, assim, uma coisa muito, muito legal, inesquecível, assim. Então, vai ser muito bom, assim, parabéns pela ação. E a continuação, perdão, dessa trilha, Ju, ela se dá quando a gente abraça a outra ponta. Porque agora o nosso interesse, o nosso objetivo, e é o que a gente vai fazer, é conversar com os anunciantes. Então, nós Perfeito. estamos juntos, veículo e agências, e agora a gente vai oferecer esse conteúdo para quem, de fato, precisa tomar as decisões pelos negócios. Então, não só se leve, mas o próprio conteúdo para o anunciante, ele se torna indispensável nesse momento para que a gente consiga dar o passo do desenvolvimento da cadeia como um todo. Senão, o planejador que você destacou com assim, muita propriedade, que hoje tem um protagonismo importantíssimo, porque ele tem a gama de informações e ele vai dar o direcionamento de para onde vai aquela estratégia, aquele investimento, enfim, ele não pode estar sozinho nisso. Se o anunciante não entender do que a gente está conversando com ele, a gente não fecha essa cauda de desenvolvimento que Não passa fecha o pelo ciclo, 360. Né? Perfeito. Eu vou pedir licença e vou usar agora o crachá da SPM, tá? Não sendo o Diego da Uper e da BMP. Porque eu acho que um dos principais fatores, isso não foi o principal mesmo, tá? Que chamou a atenção da SPM foi o fato da defesa da Bahia. É mostrar a Bahia e Salvador como uma força, uma potência de mídia. Então não é para falar do meu veículo que você está na minha casa. Isso foi legal. É falar de todos os veículos, mostrar a melhor combinação, né? Então isso é bacana quando você vê que tem essa preocupação em capacitar o mercado, agências. E a ideia é falar de online, né? Disso, parte para os anunciantes, aí vem o C-Level, ano que vem tem a pós-graduação. Isso é capacitar o mercado. É mostrar que o mercado tem profissionais bons, sim, atualizados. E quantas pessoas não gostariam de ter feito uma SPM? Eu gostaria de ter feito, né? Eu não fiz a SPM, não tinha condições. E aí, quando a gente vai ver este olhar e com o tema online, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje aqui do episódio, a gente observa essa preocupação.
Então, acho que isso que é o principal gancho para nós todos aqui presentes. Eu acho que isso também é uma coisa assim, uma outra coisa interessante, que é quando a Rede Bahia se posiciona como uma empresa que enxerga que não é só defender o dela para sobreviver, para o mercado sobreviver como um todo, é preciso defender um cross, aí, como a gente falou, um transmídia. Então, assim, isso é de fato uma visão moderna, é uma visão atual, é uma visão. E assim, a própria empresa. Ela tem uma série de opções hoje em dia vocês não vendem só televisão, vocês vendem uma série de opções de mídia que são integradas e que, de fato, muitas vezes precisam de outras para que a campanha do cliente dê certo. Às vezes você precisa de um DOH integrado aqui, ou você precisa de uma outra mídia. Então, assim, é muito mais inteligente. E isso, de fato, para a gente faz a diferença, né? Quando o veículo enxerga o todo e não se enxerga de forma isolada. É muito legal, assim. Eu achei isso um acerto. Bom, a prosa tá boa. Não sei se você que está ouvindo agora, se é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mas a prosa tá boa, a gente tem que partir aí, caminhar para o nosso encerramento. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, duas, que é o seguinte. Quais são as principais tendências que vocês têm observado nessa área e o que podemos esperar dessa comunicação online para o futuro próximo? Dá até medo de falar do futuro, né? Esse futuro próximo. Mas o que vocês têm aí para falar para a gente? Eu acredito, assim, com relação à tendência, a gente até é engraçado, porque essa semana, acho que foi você que publicou e eu repostei um post que falava as tendências morreram, lembra disso? A gente falou, vão acabar as tendências? Porque eu acho que às vezes existe também um pouco de confusão do que é tendência e do que é aquela coisa do momento, né? Daquele momento. Então, as pessoas achavam que, por exemplo, que ia acabar mídia exterior, acabar jornal, acabar revista. Na verdade, esses meios, eles estão se transformando, eles não estão morrendo, né? Eles estão se transformando em outras coisas. Então, o jornal impresso talvez não seja mais o caso, mas ele se transforma no meio digital que as pessoas consomem. Bem como, assim, o rádio se transformou em outras... Tem rádio online, tem podcast, tem tanta coisa. Hoje, então, os meios, eles vão se transformando. O que eu acho é que, assim, uma tendência que eu queria colocar aqui, que eu acho que talvez seja uma coisa importante, é que, assim, a gente tende a começar a comprar coisa em algum momento, eu acho que isso vai acontecer naturalmente, como programática para tudo. Eu acho que a programática vai virar uma coisa geral, acho que a gente vai, em um momento, comprar TV em programática, rádio programática. Isso já acontece em outras partes do mundo, né? Isso já não é uma coisa que é uma novidade. E a gente tende a comprar. Já existem alguns meios aqui no Brasil que já vendem a programática dentro do seu pool ali, né? Por exemplo, meios de mídia exterior que já vendem a programática dentro do seu pool. Algumas emissoras também de rádio que começam a vender aquela coisa ali isolada, mas eu acho que isso tende a ser uma coisa geral. A gente vai ter que trabalhar com programática de qualquer jeito, em todos os meios, de maneira integrada. Eu acho também que essa composição, né, de grupos, de grandes grupos que se fortalecem, que começam a ampliar seu espectro de atuação para uma série de meios, vai se fortalecer. Então, não vai demorar muito para que a gente tenha integração, por exemplo, de grupos que sejam, por exemplo, donos de emissora de TV, de rádio e digital, e daqui a pouco compram uma mídia exterior e começa a vender a coisa toda integrada. Isso já está acontecendo e eu acho que isso tende a se ampliar. Então, eu acho que a gente vai ter esses conglomerados, digamos assim, se fortalecendo e acontecendo. Eu acho também que tem um ponto importante que é, como você falou, uma profissionalização que vai ter que acontecer muito grande, uma tendência também por parte do anunciante. Eu acho que, assim, a gente tem uma profissionalização importante das agências, mas eu acho assim, com essa migração de profissionais de agência para o anunciante, que já não é de agora, já vem acontecendo há um bom tempo, isso tende a ampliar a expectativa e o anunciante se profissionalizando cada vez mais, isso vai exigir mais e mais das agências que também vão se transformar. Se você pensar numa agência naquele modelo da década de 80, 90, não é mais aquela agência. Hoje em dia, a gente tem uma agência completamente diferente, com outros valores. O trabalho em equipe se torna uma coisa muito mais forte, não é mais o publicitário, mas é o grupo de pessoas que pensam, trabalham em equipe, é o time, né? É um grupo. Os pensamentos, hoje em dia, a gente cansa de sentar com os veículos, a gente faz muito isso para pensar junto. Então, eu penso o anunciante, o veículo e a agência juntos. Então, a gente integra para pensar qual é a solução, qual é a forma. A gente vai sair da fórmula pronta, Diego. Acho que é isso. A gente vai sair daquela caixinha de tudo ficar prontinho. Não existe mais online. Agora eu vou criar uma provocação aqui. Não existe mais essa coisa de fora da caixa, dentro da caixa. A caixa foi implodida. Então, assim, não existe mais isso. A gente tem, na verdade, hoje, que usar assim, essa integração, essas forças, para, de fato, a gente pensar em projetos específicos, direcionados, que tenham a ver com aquele cliente, que caibam dentro daquela verba e que tragam o resultado que ele precisa, integrando, né, fazendo transmídia, fazendo um pensamento mais inteligente. Então, assim, eu acho que a grande tendência é essa. A gente vai ter que pensar, de fato, de uma maneira mais ampla e entender que tudo é ponto de contato e que a gente vai ter que fazer projetos com uma visão muito mais criativa em termos de mídia e muito mais ampla, né? E eu acho que esse aí é que é o lance. Show, perfeito. Super de acordo com a fala da minha xará. E aí vou corroborar de duas maneiras. Primeiro, eu
eu fico muito atenta às questões de percepção de verdade. Durante a pandemia, surgiu uma percepção de verdade que se você fizesse um post no Instagram, você estava com uma estratégia digital e que aquilo resolveria o seu problema de comunicação. E aí a gente viu que não. A gente está aqui discutindo a importância que cada meio tem para que a gente consiga chegar no resultado que a gente quer. E uma coisa que também já é hoje, gente, que é caminho sem volta, é o seguinte: a forma de comercialização de publicidade, ela caminha para o que você está falando. E aí, com o advento da TV 3.0, eu falo para vocês que hoje, 58% do parque de televisões no Brasil já são Smart TVs, são TVs conectadas. E o que isso muda o jogo? Isso muda o jogo porque a publicidade que eu vou entregar para você, ela é customizada. O que dita o seu comportamento é o que acontece na sua TV conectada. Então, hoje a gente tem lares multigeracionais, cada vez mais. A pandemia trouxe isso para a gente. A gente acaba falando de pandemia ainda, né? Não tem, porque a pandemia mudou comportamentos, né? E o que acontece? Um dos comportamentos que a pandemia mudou foi o lar multigeracional. Então, hoje a gente tem muitas famílias, onde a gente tem 3 gerações dentro de um lar, onde famílias se uniram por não poderem ampliar suas receitas e não poderem diminuir suas despesas. Então, todo mundo se juntou e falou, vamos morar aqui? E agora a gente vai se comportar dentro deste mesmo espaço físico, sendo que cada um vai ter seus assets, seus pontos de contato, vai ter as suas preferências. E isso faz com que tudo se transforme a partir de agora, já que o que vai dizer o que você faz e o que você consome é a sua TV conectada. Então, 60% desse parque, hoje no Brasil, já é de TVs conectadas. E isso eu dou para vocês assim muito pouco tempo para a gente já estar vivenciando essa realidade. A TV analógica será assim desligada, embora o Ministério das Comunicações já tenha adiado um pouquinho isso. E quando isso acontecer, esta banda será usada com muita propriedade da internet e a gente vai dar esse salto. E a TV 3.0 é realidade, gente. A sua Smart TV dita o seu comportamento de consumo e assim a gente vai atuar. É o futuro presente, né? É interessante isso. Bom, eu vou, em nome da BMP, agradecer a presença de vocês. Foi um papo super bacana, super gostoso, super leve. A gente tem o propósito de sempre trazer um conteúdo que seja rico e que seja e pessoas que consigam falar de maneira muito clara para a nossa audiência. Isso é uma iniciativa do Screen. O Screencast é uma iniciativa do Screen, que já vai acontecer isso no final do ano, como todas as edições. Eu vou pedir para que vocês falem o @de vocês, para quem quiser tirar dúvidas ou acompanhar vocês nas redes, mas eu vou pedir um spoiler, tá? Não estava no meu script, mas isso veio aqui na minha cabeça, eu falei, vou pedir um spoiler. Eu gostaria que vocês contassem, além de falar do @, que vocês possam contar um pouquinho desse movimento que vocês aí estão juntas com outras mulheres querendo entender sobre as narrativas, sobre transmídias, sobre SG, diversidade. Dá esse spoiler, vamos aproveitar o momento. Vamos lá. Não, Posso começar, sim. né, Ju? Deve. Então, meu Instagram, para quem quiser, meu link é de Jumonte, e meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, é Jumonte_oficial, tá? Na verdade, assim, a gente, um dia batendo papo, né, eu e Ju, nós somos colegas, amigas, parceiras, tudo, e a gente tem esse contato também com vocês da SPM, né, depois do curso, muito forte. A gente, batendo papo, a gente falou, poxa, a gente tem uma série de pessoas aqui em Salvador, de mulheres, que são lideranças, né, que têm se colocado como lideranças importantes do mercado, que foi uma conquista, eu acho que muito significativa dentro do nosso mercado, né, que como todos os mercados, a gente sabe que para a mulher alçar essa posição foi um processo para a gente chegar nisso, mas ao mesmo tempo a gente já tem digamos assim, uma consistência, né, nesse grupo de mulheres que dá para a gente poder inspirar outras mulheres e também ensinar para essas mulheres talvez um pouco, não digo nem ensinar, mas trocar um pouco essas mulheres dizendo, olha, como foi a minha experiência? Como foi que eu fiz para chegar aqui? Qual foi a minha trilha? O que é que eu aconselho? O que é que eu não aconselho? Quais são os caminhos? E tem uma coisa assim que eu acho que é muito inteligente, que é essa coisa de mulheres apoiando mulheres, né? E dentro, inclusive, de uma diversidade eu estou falando aqui de todos os tipos de mulheres, né? Com diversas características, diversas origens, enfim. E a gente tem essa inteligência, eu acho, da mulher intuitiva, da gente poder se integrar e trazer outras para esse espaço. E firmar de uma vez por todas, eu acho, essa posição da mulher como uma liderança
e de uma liderança que tem uma característica muito própria, né? A gente não precisa se comportar como homens para estar ali naquela posição de líderes. Então, foi pensando nisso que a gente pensou em reunir essas mulheres, criar uma troca, e em breve a gente espera trazer um conteúdo para o mercado que a gente consiga inspirar, como eu falei, inspirar e traduzir, contribuir, né? Um pouco isso. É isso, Ju. Assim, eu me alegro demais por fazer parte de um movimento como esse. Porque, de alguma maneira, ele já acontecia isoladamente, Sim. da minha parte. Então, se a gente pode trazer isso para o coletivo, se a gente pode trocar as experiências e a gente pode realmente inspirar e mostrar que é possível, eu acho que é a nossa obrigação fazer, né? Isso é um Completamente. legado, né? É um legado. E fica muito atrelado ao que nós estamos falando sobre online, né? É entender dentro da experiência de cada um o que cada um faz, como cada um se comporta para trabalhar no seu dia a dia e ter essa troca rica, podendo compartilhar com os demais. E Juliana, seu arroba, que você não falou, Josolina? Juliana.Josolina. Ótimo. Então, chegamos ao fim do nosso Screencast. Esperamos que vocês tenham gostado desse papo. Eu, particularmente, amei. Nós estamos no 7º episódio. Vem coisa boa por aí, com certeza. A nossa pauta de hoje foi a comunicação online. Como os profissionais de comunicação podem assumir esse papel do protagonismo e as narrativas transmídia. Nós tivemos 2 Julianas hoje no estúdio. Juliana Josolino, Juliana Montenegro, vulgo Jumonte. Espero que vocês tenham gostado e aguardem aí as novidades, porque com certeza vem coisa boa por aí. Nós estamos super animados com as novidades que vem aí em relação ao mundo ABMP e tudo que tange ao screen. Obrigado e é isso.